A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo da IBD Fiel. Nossa alegria imensa em receber quem nos acompanha para mais essa análise que sempre busca ser transformadora. Com certeza, é uma alegria gigante ter a companhia de quem está ouvindo a gente. Hoje a IBD Fiel apresenta mais um resumo precioso das lições da editora Betel, né? É aquele material preparado com tanto zelo para a classe de jovens. Um material excelente, por sinal. Demais. E o nosso foco hoje recai sobre um texto que, é de uma beleza poética imensa, mas ao mesmo tempo é absurdamente confrontador. A gente vai focar na lição 11, o sal da terra e a luz do mundo. Olha, é aquele tipo de tema que soa muito familiar, né? Porque a gente ouve isso desde criança na igreja. Pois é, mas que carrega uma profundidade, revolucionária quando a gente para analisar de verdade, tirando os clichês. Exato. E trazer esse tema para a realidade nua e crua da juventude de hoje é uma urgência, porque a juventude cristã vive num ecossistema de pressões implacáveis. Nossa, não é fácil. Quem tá ali navegando pelas redes sociais ou no corredor da faculdade, tentando manter a ética no trabalho, sabe do que a gente está falando. Até em dinâmicas familiares complicadas, sabe? Sim, manter a essência ali não tem nada de poético na prática. É árduo. A cultura hoje bombardeia a mente com muito consumo, relações líquidas e tem uma força gravitacional gigantesca empurrando todo mundo pro conformismo. Vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje, nesse estudo, é entender de forma bem cristalina que o chamado de Jesus lá no Sermão do Monte não é uma sugestão terapêutica. Não é um conselho de autoajuda. Não mesmo. Jesus não está dizendo, se esforcem para ser um pouquinho mais agradáveis. É uma afirmação categórica de identidade. Ele diz, vós sois. É intrínseco. Foi concedido por ele. Exatamente. E antes da gente mergulhar no contexto histórico, que é muito rico, eu quero fazer um pedido para a nossa audiência. A interação de quem nos escuta é o combustível do nosso trabalho aqui. É o que faz a mensagem chegar mais longe. É isso aí. Então curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube e mandem o link desse nosso estudo naqueles grupos de WhatsApp, sabe? Da igreja, dos amigos. Isso fortalece demais a escola bíblica dominical. Fortalece e espalha a palavra de Deus no mundo que francamente está carente demais de verdade. Verdade. E pensando nesse mundo carente, o que é fascinante aqui é a gente mergulhar no pano de fundo do primeiro século. Quando Jesus fala essas palavras lá na Galileia, ele está olhando para trabalhadores rurais, para pescadores. Gente que sentia o peso do dia a dia. Gente comum, exato. E naquela época, o sal tinha um valor econômico e social que a gente quase não consegue dimensionar hoje. Não era um temperinho barato de supermercado. Não, de jeito nenhum. Sem tecnologia de refrigeração, como é que você impedia a carne de apodrecer? Só salgando. Salgando. O sal era tão valioso que servia frequentemente como moeda de troca. Inclusive, o pagamento dos soldados no Império Romano era feito com sal, que é de onde vem a nossa palavra salário. Olha que coisa fantástica. E também tinha a questão sagrada, né? A exigência da aliança de sal na hora dos sacrifícios, que a gente vê lá em Levítico 2, versículo 13. Tinha um peso muito forte. E a imagem da luz que Jesus usa carrega essa mesma urgência. Pensa numa sociedade pré-industrial. A noite era um breu total. Perigosa demais. Sim, cheia de assaltantes ou do risco de se perder no deserto. Uma cidade edificada num monte com lamparinas acesas não era só um cenário bonito. Era um farol de sobrevivência. Exatamente, era segurança para quem estava viajando. Mas aí tem um detalhe teológico muito, muito crucial sobre a luz que a gente precisa colocar na mesa. A fé cristã ensina que nós não somos a fonte dessa luz. De maneira nenhuma. Jesus deixa isso absoluto em João 8,12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. A nossa função é ser reflexor. A analogia da lua encaixa perfeitamente aqui. A lua não tem luz própria, né? Nenhuma. Ela só brilha de noite, porque está refletindo a luz do sol. A igreja é igual. A juventude só vai brilhar lá na faculdade se estiver posicionada de frente para Cristo. Se conectarmos isso ao cenário maior,
Essa questão da identidade leva a gente a uma observação muito brilhante do teólogo britânico John Stott. Ah, o livro Contra a Cultura Cristã. Esse mesmo. Ele argumenta que a eficácia do sal e da luz está na dessemelhança. Dessemelhança, explica isso. É simples. O sal só consegue impedir a carne de apodrecer porque a natureza dele é totalmente diferente da carne. A luz só dissipa a escuridão porque é a antítese absoluta das trevas. Faz todo sentido. Se o sol ficar igualzinho à carne, a corrupção ganha. Se a luz for absorvida pelas trevas, fica todo mundo cego. O cristão precisa ser dessemelhante. Mas olha só, isso cria um dilema prático enorme para quem está ouvindo a gente. Porque se a nossa força é ser diferente, ser dessemelhante, como fugir daquela bolha isolada? É o risco de virar o esquisitão, né? Isso. Como o jovem na faculdade é diferente sem ficar completamente desconectado das pessoas em volta? Essa provocação é muito importante, porque a dessemelhança que o Stott fala não é isolamento físico. Não é morar numa caverna. Não. É distinção moral, de caráter. O sal não preserva a picanha se ele ficar guardado dentro do potinho ou no armário. Tem que esfregar na carne. Ele tem que penetrar, estar ali no meio. A luz precisa ser ligada no meio da sala escura. A ideia do evangelho é o envolvimento total com o mundo, mas com contaminação zero. Estar lá, mas não ser de lá. Isso significa estar nas rodas de conversa, fazer os trabalhos da faculdade em equipe, ser um profissional excelente, mas operando com os valores do reino de Deus e não do sistema caído. E isso se conecta direto com a vivência cristã, que é a impossibilidade de separar o ser do fazer. A ação só acontece quando a identidade interior está enraizada. A gente não transborda o que não tem. É a figura da videira e dos ramos que Jesus traz em João 15, versículos 4 e 5. Maravilhoso esse texto. O ramo não produz uva fazendo força de vontade. A única responsabilidade do ramo é continuar ligado no tronco. A seiva vem de Cristo. Paulo entendeu isso e escreveu em Gálatas 2:20 que já não era ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Brilhar num ambiente de trabalho não é uma técnica de coach ou marketing pessoal. É consequência de uma vida entregue. É muito revelador que a palavra grega para testemunho seja martíria. A mesma raiz de mártir. Exato. Testemunho autêntico custa caro, desafia o status quo. E se a gente trouxer essa martíria, esse testemunho vivo para as redes sociais, a aplicação bate forte. Bate, porque o ambiente digital é muito saturado de cultura do cancelamento e ansiedade. Uma escuridão disfarçada de brilho de celular. Ser sal no Instagram não é só ficar soltando versículo nos stories. De jeito nenhum. O maior testemunho lá pode ser a recusa de participar do lixamento virtual de alguém. É oferecer ânimo num lugar que é movido a ódio pelo algoritmo. Mostrar que o valor da vida não está nos likes. Porque a identidade já está selada. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9, lembra que a igreja é uma geração eleita, chamada das trevas para a luz. E em 2 Coríntios 5, 17, o texto diz que somos nova criatura. A engenharia é completa. Aqui é que fica realmente interessante. Porque quando a Bíblia fala lá em Romanos 12, 2, para a gente não se conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da mente, a gente está falando de uma contracultura que muda literalmente a história. O evangelho tem implicações sociais gigantescas. Imensas. E para ver essa magnitude, a gente pode olhar para os primeiros cristãos no Império Romano. Historiadores como Webb Sanders e textos de Justino Mártir documentam o choque que foi a ética cristã para Roma. Roma era uma sociedade implacável, né? Muito violenta. O infanticídio lá era legalizado. Um bebê com deficiência ou uma menina que o pai não queria, eles jogavam nas lixeiras públicas. A diversão da massa era ver morte no Coliseu, e compaixão era fraqueza. E aí chegam os cristãos. Gente de classes sociais diferentes, escravos e nobres juntos. Eles se recusam a ir para a arena ver sangue. E pior ainda, para a lógica romana, eles iam para os lixões de noite. Resgatar aqueles bebês. Para criar como filhos legítimos. Eles cuidavam dos doentes na época das pragas, enquanto os próprios parentes fugiam com medo da doença.
Eles foram o sal esfregado na ferida da corrupção de Roma. Preservaram o valor da vida humana. Eles estancaram o apodrecimento. E a história está cheia de gente assim. Na Inglaterra do século XVIII, o Império Britânico era enriquecido pelo tráfico transatlântico de escravos. Era a base da economia. A base. Mas um homem chamado William Wilberforce teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ele olhou para aquela escravidão e disse: isso é incompatível com a luz do Evangelho. E ele não teve vida fácil por causa disso. Nenhuma. Ele passou décadas no parlamento sofrendo derrota atrás de derrota. Os donos de navios odiavam ele, mas a mente dele estava transformada. Ele operou como sal até o dia que a abolição foi aprovada. É o poder de não se conformar. E a gente vê isso na Índia também, com a Amy Carmichael. O que ela fez lá é estarrecedor. Ela foi o exemplo perfeito de avançar contra as trevas. Na época dela, crianças eram vendidas para os templos religiosos indianos para serem abusadas e exploradas. Uma prática horrível. Terrível. E ela não ficou criticando do escritório. Ela adotou a roupa indiana, fundou a Dohnavur Fellowship e dedicou a vida inteira para resgatar centenas dessas meninas. Refúgio, amor e o evangelho de verdade. Ela foi a luz brilhando no lugar mais denso que a gente pode imaginar. E essas histórias não são só, sabe, um museu de heróis. Elas interrogam a gente hoje. Qual é o papel da nossa juventude na preservação dos valores? Porque tem uma responsabilidade atrelada à visibilidade do cristão. E é aí que entra aquele alerta de Jesus sobre o sal que perde o sabor. Isso sempre me gerou dúvida, porque se a gente for ver quimicamente, o cloreto de sódio não perde o sabor, certo? Como é que o pessoal lá na época entendeu isso? Então, essa é uma das metáforas mais incríveis quando a gente estuda a geografia local. Na Palestina, o sal que eles usavam não era aquele sal refinado, branquinho que a gente compra hoje. Ah, entendi. O sal era extraído do Mar Morto e ele vinha em blocos carregados de impurezas. Tinha muita poeira, gesso, outros minerais misturados. Quando chovia ou pegava muita umidade, o verdadeiro cloreto de sódio derretia e escorria. E o que sobrava? Sobrava um bloco de poeira branca em minerais que tinha a aparência de sal. Mas se você colocasse na língua, não tinha gosto de nada. Não servia para temperar, não servia nem como adubo para a terra. Era jogado na rua. Na rua para ser pisado. Olha que imagem perturbadora para a nossa vida espiritual. Muito forte. Porque isso mostra que o que destrói a eficácia do jovem cristão não é o desgaste de servir a Deus, é a infiltração de impureza. É o perigo de ter uma casca religiosa no domingo, mas durante a semana, o orgulho, o consumo de pornografia, a mentirinha no trabalho, isso vai lavando a essência de Cristo. A pessoa fica só com a aparência externa, mas por dentro não tem sabor nenhum. Não transforma ninguém. Por isso que a integridade na nossa vida privada, dentro de casa, é o termômetro. O jovem que trata mal os pais na mesa de jantar, mas levanta a mão para adorar no culto, é o sal do Mar Morto. Perdeu a essência. E Jesus também fala disso na questão da luz, no versículo 15 de Mateus 5. Ninguém acende uma lamparina para esconder debaixo de um cesto. Não faz sentido lógico nenhum. Nenhum. Odiar a escuridão exige que a gente exponha a luz. O reformador João Calvino afirmava que é uma contradição de termos tentar ser um cristão secreto. A verdadeira fé não suporta a clandestinidade o tempo todo. Por isso a conversão é um êxodo, a gente sai da escuridão. O profeta Isaías, no capítulo 60, retrata bem esse cenário da humanidade perdida. E João 12 complementa dizendo que quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. A falta de rumo existencial hoje é sintoma dessa cegueira espiritual. E a graça maravilhosa de Deus entra aí. Nós fomos achados. Fomos resgatados da escuridão. Mas esse resgate não nos dá o direito de ficar de braços cruzados. Se a luz chegou, a gente tem que parar de tropeçar no escuro. E isso pede um autoexame todo dia. Em Efésios 5:8, Paulo diz claramente: agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É um verbo de ação. E logo em seguida ele avisa sobre os limites. Não ser participante com as obras infrutuosas das trevas. Aí que está o ponto prático. Como o jovem não participa, como ele condena as obras das trevas, sem virar uma pessoa insuportável no convívio.
Se conectarmos isso ao cenário maior das cartas de Paulo, o segredo está na palavra grega para participar, synkoinoneite. Que é a mesma raiz de koinonia. Exato, que é comunhão. O que está proibido para nós não é a amizade com os não cristãos, é a cumplicidade com o erro. É o sentar na roda dos escarnecedores. A gente deve amar quem não compartilha da fé, mas não dá para achar graça no que ofende a Deus. É uma linha tênue entre ser uma presença que ama e ser um cúmplice silencioso. Imagina, a roda de amigos começa a destruir a reputação de alguém numa fofoca. A cumplicidade seria dar risada junto. Exato. Como um filho da luz age. Um silêncio ponderado e expressivo reprova muito mais que um sermão agressivo. Uma mudança de assunto bem feita. Isso. Exaltar uma qualidade daquela pessoa que estão atacando é acender o interruptor na sala escura. A luz incomoda a sujeira só por existir. Isso exige coragem, porque não vão bater palma pra gente quando a gente não ri da piada suja. Mas o nosso propósito nunca foi receber palma. Em Mateus 5,16, o alvo é claro. É para que os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós somos só a placa de sinalização. Quando alguém está perdido no escuro e acha uma placa luminosa mostrando o caminho, ele não agradece a placa. Ele fica aliviado com o destino. Toda a glória volta para Deus. Que síntese formidável para nossa análise. Nós estamos chegando à conclusão de que ser sal e luz é identidade negociável. Exige que a fé seja viva, prática, pública e transformadora. E o apoio pedagógico dessa lição traz uma constatação maravilhosa sobre o custo do discipulado. Se você parar para pensar na física e na química, tanto o sal quanto a luz têm uma característica fundamental em comum. Qual? Eles se gastam para cumprir o propósito deles. O sal precisa se dissolver completamente para salgar a comida. Ele perde a forma original. E a luz da lamparina consome a energia, gasta o próprio óleo para afastar o breu. Nossa! Servir a Cristo é essencialmente se gastar. É gastar a vida em favor dos outros. O missionário Jim Elliot, que foi morto tentando evangelizar uma tribo no Equador, resumiu isso de forma perfeita. O que ele disse? Ele escreveu: "Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder." Que soco no estômago! Dá essa vida que é passageira, que a gente não consegue reter de jeito nenhum, para ganhar um reino que jamais vai ser roubado. E isso deixa uma provocação final para o nosso coração, além do que a gente abateu aqui. Qual provocação? Pensemos juntos. O sal só afasta a corrupção de verdade quando ele é tirado de dentro do saleiro. O saleiro é um lugar seguro, é limpinho, muitas vezes é feito de cristal. A igreja, os nossos círculos de comunhão são esses grandes saleiros. Eles abrigam a gente, né? Exato. Mas a pergunta incômoda é: qual é o saleiro confortável que a gente precisa abandonar segunda-feira de manhã para realmente temperar a faculdade, o trabalho, as relações de vizinhança? Onde é que a gente está fugindo do atrito e ficando na prateleira? Fica essa reflexão profunda para cada um. É um desafio para a semana toda. É sim. E nós encorajamos imensamente cada pessoa que acompanha o programa a não recuar. Diante da escuridão do nosso século, mantenham a pureza do sal. Não misturem a essência de Jesus com as futilidades atuais. Sejam essa lamparina que queima bravamente lá nas decisões financeiras, na sala de aula, em todo lugar. Isso. E como de costume, eu quero agora liberar uma palavra de bênção pastoral sobre a vida e os projetos de todos os ouvintes. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso renove hoje as forças da nossa juventude. Que Ele conceda uma sabedoria extraordinária para lidar com todos os dilemas deste tempo. Amém. E uma ousadia inabalável, mas sempre guiada pelo amor. Que a graça de Jesus Cristo guarde a mente, proteja o coração e faça prosperar todos os caminhos em retidão. Recebemos essa bênção. Nosso mais profundo agradecimento pela sua valiosa companhia ao longo de mais este estudo. Que alegria gigante é examinar as Escrituras com quem tem tanta sede da verdade. E para finalizar, encerramos reafirmando a confissão do nosso ministério. EBD Fiel. Fiel à palavra.